Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Érica mora em Londres. Ela é psicóloga, paranormal e por 28 anos ela trabalhou lendo tarô. Quando ela tinha 13 anos de idade, teve uma EQM e com 35 teve outra, completamente diferente uma da outra. É muita história. Vocês estão preparados? Boa noite, Érica. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar as suas EQMs conosco do canal Afinal, o que somos nós. Gostaria que você se apresentasse, contasse de onde está falando e nos detalhasse ao máximo as suas histórias. Muito obrigado. Meu nome é Érica, eu moro em Londres, tenho 49 anos, nasci no Rio de Janeiro, fiz psicologia, estudei hipnose, trabalhei como paranormal com tarô durante 28 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, e estou em Londres agora morando aqui, e sou paranormal, mas assim, essas duas experiências que eu tive de EQM, eu gostaria de compartilhar, que para mim é importante. A primeira, eu tinha 13 anos de idade, tá? E o contexto que eu estava naquele momento na minha família é que a minha mãe tinha casado com um homem que usava drogas, e ela também. Aquela situação, na adolescência, né, eu fiquei bastante incomodada com aquilo. Aquilo me afetou muito. E eu já via espíritos, já via coisas de pessoas. Não sei explicar, eu sou clarividente, então desde aquela época eu sempre tive acesso a muita coisa que eu via dos outros, mas eu falava eventualmente para uma pessoa ou outra. Eu não gostava de ter essa experiência que eu tinha e nem gostava da minha casa, e nem gostava do que a minha mãe estava fazendo. Para mim aquilo tudo era um caos muito grande. Eu tinha 13 anos e estava nesse contexto familiar. E isso tudo foi se agravando, porque eu achei que eu estava numa vivência que eu percebia muita coisa que só eu percebia e mais ninguém via, fora os problemas familiares, né, concretos. E no meu colégio particular do Rio de Janeiro, Zona Sul, as crianças, em aniversário, falavam que estavam tomando um remédio, um comprimido para epilepsia, com álcool, para ficar meio assim, para você ficar mais assim, calmo, para você ficar diferente. Eu tinha 13 anos, e aí me deram numa festa de criança, assim, pra você ver. Aí eu tomei com um pouco de álcool numa festa, de 13 anos de criança, Zona Sul, colégio, Rio de Janeiro, e guardei o nome do remédio. Depois eu fui na farmácia e comprei, e o farmacêutico me vendeu muitos comprimidos, tipo assim, muitos, não vou dizer quantos foram, mas muitos comprimidos, um número imenso. E tomei todos eles com cerveja que eu tinha na minha casa. Só que a minha mãe estava viajando e minha avó morava perto da casa da minha mãe. Eu tomei em casa. Tinha uma conhecida minha da rua, que tinha a mesma idade que eu, que estava na casa comigo, tomou menos do que eu, mas tomou, tipo assim, metade. Eu não ofereci ela, mas ela tomou também. Enfim, ela viu que eu ia tomar e tomou. Ficou aquela coisa de criança, mas uma coisa assim, adolescente, meio sem saber o que tá fazendo. Eu lembro que eu fui ficando meio zonza, meio confusa, fui falando coisa com coisa. Essa minha amiga foi para casa da mãe dela. Eu estava sozinha em casa, porque minha avó morava perto. E eu apaguei na cama, né? Bom, concretamente, eu dormi praticamente 2 dias seguidos que a minha mãe estava viajando. Eu não atendia telefone e eu lembro, assim, de repente, um dia de dormir 24 horas, eu talvez tenha feito xixi, assim, eu tomado uma água na cozinha, alguma coisa assim, e apaguei, estava completamente fora do ar, entendeu? E 2 dias depois, um dia, a mãe da minha amiga entrou na minha casa, ligou para minha avó apareceu, foi um escândalo, entendeu? Porque eu estava completamente fora do ar. E essa conhecida minha foi no médico, o médico fez lavagem estomacal nela, porque ela ficou completamente grogue. Mas como a minha mãe estava viajando, eu estava sozinha no apartamento, eu só fiquei dormindo, assim, apaguei.
E a minha experiência naquele momento, que eu estava apagada, foi que eu me vi saindo do corpo pela primeira vez, com 13 anos, e andando pela casa, assim, que alívio, chega dessa coisa. Sim, vou embora daqui, vou para outro lugar, não quero ficar mais aqui. Tipo assim, aqui eu não quero ficar mais. E vinha muito na minha cabeça assim, aqui eu não quero ficar, isso que eu estou vivendo eu não quero. E também essa coisa da vidência com um problema familiar, para mim foi uma cena de terror total. E eu alívio quando eu me vi fora do corpo, olhei para o meu corpo assim na cama, e realmente a uma sensação de abandono, porque a minha avó não sabia que eu tinha feito isso e não estava muito ligada no que eu estava fazendo. Porque eu tinha 13 anos, tinha comida na casa, deixa ela lá. Enfim, naquele momento que eu me vi na cama, me deu a sensação de alívio e pensei, tô indo embora. E eu comecei a andar pela casa, querendo procurar um lugar para sair da casa. Eu queria sair daquela casa, embora. Mas estava tudo meio escuro, né? E eu não tinha muita consciência. Engraçado, eu acho que eu sabia que eu queria ir embora, mas eu não pensei racionalmente, com 13 anos, eu vou morrer. Não foi isso que veio na minha cabeça. Foi tipo, eu vou embora daqui. Né? Eu não tinha essa racionalização toda, né? Por causa da idade. E imediatamente apareceu um homem do qual eu nunca tinha visto. Bonito. Um cabelo preto, comprido, um olho bem preto, branco, uma roupa preta. Falou pra mim assim, não, você não vai embora daqui. Você vai voltar pro seu corpo, aí onde você tá. Eu falei, não, mas eu não quero voltar pra lá, eu quero ir embora daqui. E eu fiquei discutindo com ele. E ele falava pra mim assim, olha, se você tá pensando que você vai abandonar tudo isso aqui, vai largar tudo isso aqui, e vai se livrar de tudo isso, você não vai. Eu tô aqui para te dizer que você vai voltar agora. Não quero saber se você quer voltar, não quer voltar, não me interessa. Volta pro seu corpo agora. Você não vai embora daqui, você não vai abandonar essa situação toda que você tá passando. Chega de você fugir. Falou isso para mim. E eu discutindo com ele, eu continuava discutindo, brigando para sair dali. Fiquei nessa briga. Aí ele falou pra mim, então olha só, eu vou te colocar no teu corpo a força. Você vai voltar. E você tá preocupada que você tá vendo coisas, vendo espíritos? Ele falou assim, agora vai ser pior ainda. Quando você acordar, você vai ver mais ainda. E a primeira coisa que você vai ver sou eu. E todo dia que você acordar, você vai me ver. Todo dia que você acordar, você vai me ver. E nunca mais você vai deixar de me ver. Só para você lembrar que você tem que aceitar que você vê. Isso não é um problema. Você vê e pronto. Não interessa por que você tá vendo. Então você vai voltar, vai acordar e vai me ver. Quando você olhar pra minha cara de manhã, quando você acordar, você lembra que eu tô aqui para cobrar você. Que você vê espíritos e é isso. Interessa mais o resto. Não interessa o que você está sentindo, não interessa mais nada. Aí eu lembro que eu falava da minha mãe. Mas eu não quero ficar aqui com a minha mãe, essa mulher maluca, eu não quero ficar aqui com essa louca. E ele falava, volta, acorda e nunca mais faz isso. Se fizer isso mais uma vez, você está totalmente ferrada. Eu vou acabar com você. Ele ficou me ameaçando, entendeu? Cara, eu lembro disso, que eu tive essa discussão com esse ser. Aí ele falou o nome dele, Francis, falou o nome dele, Francis, meu nome é Francis. Cara, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Entendeu? Eu sei que eu voltei pro corpo. Aí, eu acordei um tempo depois, completamente grogue. Eu fiquei grogue, assim, uns dias. E apareceu a mãe dessa minha amiga, minha avó, desesperada. E o médico falou para essa pessoa que tomou metade do que eu tomei, que era para ela estar tetraplégica pela quantidade de remédio. E pelo remédio, que era um remédio para epilepsia.
né? E foi tomado uma quantidade muito grande. Eu tinha 13 anos, eu era magrinha, eu era bem magrinha e pequenininha, entendeu? Depois é que eu engordei, mas eu era bem pequenininha. E a minha amiga fez uma lavagem estomacal e eu não fiz nada. E para mim soou como assim um milagre, assim, sabe? Porque ela fez uma lavagem estomacal, o médico falou que era para ela estar tetraplégica, perder as pernas, não ter mais perna para andar, e eu tomei o dobro. Então, como que eu estava normal, inteira, entendeu? Para mim, aquilo foi um milagre. Aí eu fiquei com aquela sensação de medo, eu tive medo, entendeu? De fazer isso, eu fiquei com pânico de mexer com essas coisas. Nunca mais eu usei nenhum tipo de remédio, nada. E ao mesmo tempo eu acordei e vi ele de manhã, olhando pra mim, assim. Oi? Tipo assim. Aí eu falei, ai meu Deus. Na hora eu pensei assim, mas que horrível isso. Que prisão. Ele falou assim, não, eu só tô pra te lembrar que você tentou passar pro outro lado. Mas eu tô aqui, ó, com você. Eu vou te cobrar. E ele veio o tempo todo como cobrança. O tempo todo. Me cobrou dos 13 até hoje. Mas eu tomei um rumo, né? Eu vejo assim. Em algum momento eu fui tomando rumo. Eu fui procurando religião. Eu fui em todas as religiões. E como eu sou clarividente, eu fiquei na que mais eu podia ficar. Porque as pessoas acham que é loucura, que é problema mental, entendeu? Que é maluquice. E não é. Né? Tanto que quando eu comecei a falar para as pessoas, pouco a pouco, eu vou comentar outra coisa depois da EQM. Eu tive uma crise epilética com 21 anos, tive essa EQM com 13, com 21 anos tive uma crise epilética, eu tive crise de ausência. E eu tive várias ausências. Eu não sei por que eu tive isso, mas a minha mãe tinha um pouco de epilepsia, mas ela não tomava remédio. Às vezes ela desmaiava. Eu tive ausência com 21 anos, eu esqueci quem eu era e saí andando na rua por 2 horas. E uma pessoa me achou, uma conhecida minha, e me levou para um hospital e eu fiz um eletro, e deu que eu estava tendo crise de ausências sucessivas. Eu tive que tomar remédio epilético. Então, isso foi com 21. Mas eu já continuava vendo o Frâncio, esse espírito, né? E ele continuava em cima de mim. E depois que eu comecei a tomar remédio para epilepsia, ele falou para mim assim, Érica, vou te falar uma coisa. Começa a jogar carta de novo, que eu já tinha jogado carta com 14, 15 anos, comecei a jogar tarô. Começa a jogar carta de novo. Fala para as pessoas o que você está vendo. Fala para as pessoas o que está sentindo das pessoas. Que a epilepsia vai desaparecer. E aí eu pensei assim, gente, isso é um absurdo. Mas eu pensei, como é que eu tô falando um absurdo de um espírito que, sabe, que eu tive... Como é que eu tô discutindo com o espírito, entendeu? Eu falei, não vou nem discutir com o espírito não. Eu falei, tá bom, beleza. Peguei uma pessoa, tinha 21 anos, sentei e falei assim, eu vou falar tudo que eu acho de você, que eu sinto. Pessoa, Aí a pessoa falou, isso me ajudou. Foi bom pra mim. Foi muito importante as coisas que você me falou. Eu falei, porra. Tipo assim, eu não sabia que eu podia falar para as pessoas o que eu sentia e o que eu via. Porque eu, assim, vim de uma família que não aceitava isso. Que ninguém lidava com isso, entendeu? E foi muito difícil para mim ver isso como uma coisa espiritual, entendeu? Eu via como um problema, entendeu? E eu já tinha tido essa EQM, que eu acho que eu tomei os remédios por conta da clarividência. E aconteceu esse embate, essa luta com esse espírito. E nunca, olha, todos os dias que eu acordo, eu continuo vendo ele. A primeira pessoa que eu vejo é ele. Eu abro o olho, já tá lá. Ele cumpriu a promessa que ele fez. E aí comecei a falar para as pessoas as coisas que eu via, mas assim, pegando a pessoa separadamente, não assim no meio da rua, né? E minha epilepsia desapareceu em 6 meses. E eu fui num neurologista, sabe? E eu parei de tomar o remédio que eu tomava para epilepsia. Esqueci o nome do remédio agora, mas eu tomava remédio para ausência.
E o médico falou que nunca mais ia poder parar de tomar esse remédio. Que senão ia ter crise de ausência, e não podia dirigir, o remédio tinha limitações. E desapareceu uma epilepsia. E aí eu continuei atendendo com tarô, e continuei estudando psicologia, continuei organizando minha vida, mas colocando esse espaço para falar as coisas que eu via, entendeu? Para ter essas experiências. E aí aconteceu de novo a EQM. Como, né? Assim, eu já estava atendendo as pessoas, já estava trabalhando, estava estudando, já estava fazendo muito. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu trabalhei muito tempo com artes plásticas, muitos anos, 18 anos. Eu sou uma pessoa que eu lia muito, estudava muito, trabalhava muito, tudo meu, assim, era muito focado para trabalho, estudo, sempre. Mas aí eu dividia consultório com um astrólogo. E eu não gosto de astrologia, quero dizer isso, não gosto. Não é uma coisa que eu lido, eu prefiro o tarô, assim, agora até o tarô eu tô lidando menos, estou mais lidando com a minha questão paranormal mesmo, assim, enfim. Aí um astrólogo falou pra mim, Érica, eu tô com o teu mapa aqui, esse ano você vai morrer. Não, esse ano, assim, acho que era assim, foi em setembro, ele falou assim, você vai morrer. Você vai morrer. Daqui você não passa. Em 6 meses já foi embora. Eu falei, que isso? Eu tinha 35 anos. Que isso? Érica, você vai morrer. Já pode se preparar, porque tá no teu mapa. Eu mesmo achava aquilo... Eu questionava a astrologia, né? E quando ele falou isso, como ele trabalhava com isso, eu fiquei... Ok, eu vou tomar o máximo de cuidado possível, entendeu? E tomei o máximo de cuidado possível, evitando fazer qualquer coisa, evitava fazer tudo. Eu lembro que teve um feriado e me convidaram para ir para Búzios, na casa de um conhecido meu, que o pai dele tinha uma casa lá, que iam mais pessoas na casa. E aí eu falei para ele, bom, eu posso ir, mas eu vou ficar dentro da casa. Ele falou, por quê? Porque eu tô com um problema. Eu tô com um problema que qualquer coisa... Eu pensei assim, eu vou passar esse ano inteiro em casa... trancada na minha casa, ou trabalhando em casa, ou indo na rua, voltando rápido. Não vou para barzinho, não vou para cinema, não vou fazer nada. Por causa da enfática desse astrólogo. Aí eu fui para Búzios, no feriado, e fiquei trancada nessa casa, e todo mundo saía para ir para praia, para andar de barco, para comer, e eu ficava na casa. Entendeu? Assim, era mais ou menos um feriado de 5 dias. Eu lembro que eu levei uns livros para ler e eu tranquei a porta do quarto e liguei o ventilador de teto. Tinha 3 quartos na casa. Eu pensei assim, vou ficar aqui no meu quartinho lendo meus livrinhos, tranquila. Quando eu liguei o ventilador de teto, o ventilador deu uma balançadinha, eu pensei, tudo bem. O ventilador rodou, caiu em cima da minha cabeça e a haste fez assim, ó. Caiu com peso, a haste, depois caiu peso. Foi uma coisa assim, abriu minha cabeça. Tá. A minha cabeça deu uma abertura, assim, grande. Tanto que eu fui no espelho, fiquei com adrenalina no corpo, fiquei meio azul, clara. Eu fui no espelho do banheiro, eu vi coisa branca na minha cabeça, vi tudo branco. E o sangue espirrou por todo lugar, eu fiquei cheia de sangue e azul clara. Foi tudo assim, rápido, pá! Eu lembrei, minha pele, eu fiquei azul clara, eu perdi muito sangue, a cabeça abriu, o impacto do ventilador na minha cabeça foi muito grande. Ele veio em cima de mim, ele rodou e veio pra cima de mim, eu tava fechando a porta, ligando ele rodou e veio pra cima de mim, com toda a força, e abriu minha cabeça. E eu perdi muito sangue, mas eu não perdi a consciência. Eu tava consciente, só que eu perdi muito sangue. Eu fiquei cheia de sangue e azul clara. Só que a minha reação foi ir no banheiro ver minha cabeça, assim, no espelho. E eu vi que tava tudo branco, assim, meio aberto, branco, e saindo aquele sangue todo espirrado. Eu comecei a gritar e tinha uma pessoa na casa só, que era a madrasta do meu amigo. Enfim, ela estava na casa. Ela ficou em vez dela me ajudar, ela ficou paralisada, ficou mais paralisada do que eu. Ela ficou assim. Depois eu vi que na hora do pânico as pessoas paralisam diante de um acidente. É comum,
má fé. A pessoa vê o outro com cabeça aberta, sangrando, azul, ela parou e ficou parada, assim, não fez nada. Eu estava totalmente consciente, toda cheia de sangue, e eu gritava de raiva, porque eu achava que o astrólogo estava certo, que ia morrer. Eu só pensava assim, que merda. Eu fiz tudo para ficar aqui trancada nessa casa, fora do Rio, e veio um negócio em cima da minha cabeça, entendeu? E eu trancada aqui, né, fugindo da situação. Enfim, eu saí no meio da rua. Foi essa história, parece ridícula, mas foi real. Eu saí no meio da rua, eu estava em Búzios, e eu fui para uma estradinha de rua, e as pessoas me viam sangrando. Não tinha, só tinha eu, não tinha mais ninguém na casa. A mulher estava paralisada lá, eu saí. Todo mundo tinha saído da casa, estava na praia. E eu devia ser assim, 2 da tarde, sei lá que horas era, 1 da tarde. Eu estava andando, sangrando em Búzios. Aí eu fui para. Quando chegou naquela estradinha perto, eu fui pedir carona, sangrando. E pedi para me levar para o hospital. E eu estava sem documento, sem nada. Foi surreal o que eu passei. Porque se eu não tivesse tido a iniciativa de andar sangrando e ir até a carona, ninguém ia fazer isso, ia morrer lá dentro, sangrando. Eu mesma fui, entendeu? Eu acho até que eu fui muito forte, entendeu? Ou então uma reação de loucura, não sei se é meio... Eu sei que eu peguei uma carona com um cara muito pobre, porque os carros mais ricos não paravam, porque estava sangrando. Óbvio. Né? Então, assim, o cara bem pobre abriu a porta e falou, entra. Eu, coitado, cheio de sangue, enchi o carro dele de sangue. E falei, me leva para o hospital. Ah, não tem hospital em Búzios, minha senhora, só tem posto médico. Posto médico, esse pequenininho, sabe, da prefeitura. Meu Deus, o cara me largou ali, tipo assim, era até, 10 minutos, assim, 15 minutos. Eu entrei no posto médico, tinha uma fila de 7 pessoas, e sangrando, cabeça aberta. Eu falei pro guarda, pediu para preencher uma ficha. Olha, eu tinha plano de saúde, meu plano de saúde era do Rio de Janeiro, mas eu nem pensei em carteira de plano de saúde nessa hora. Eu não tinha nenhum documento, eu não tinha nada na minha mão, eu só queria falar com o médico. E eu tive que preencher uma ficha. Eu preenchi uma linha da ficha. Eu falei, não dá para preencher essa ficha toda. Moça, eu tô sangrando. Não dá. Eu preciso ser atendida agora. Eu lembro que eu implorei para ser atendida. Tinha 7 pessoas na fila. Eu perguntei, posso passar na frente? As pessoas falaram, pode. Tá todo mundo assim, pode. Eu estava totalmente consciente. Mas eu entrei no posto médico, o médico viu o meu olho. Viu o fundo de olho. E ele falou, você tá para entrar em coma. Teu fundo de olho tá dizendo que você tá para entrar em coma. Você vai assinar esse papel em branco aqui, que eu vou chamar a ambulância quando você começar a dormir, quando você começar a pagar aqui, eu vou chamar a ambulância. E depois você vai pagar essa ambulância, porque essa ambulância é particular. Então você assina esse papel, porque o hospital não tem ambulância para te levar para o hospital principal, que não era em Búzios, parece que era em Cabo Frio. Eu tinha que pagar a ambulância para me deslocar. Eu falei, assino qualquer papel que você me der. Assinei o papel. Eu sem documento, sem nada. Ele falou, minha filha, deita lá na enfermaria. Fica lá, não dorme. Não vomita. Evita dormir. Se você sentir sono, não dorme. Eu vou ver as tuas reações aqui durante umas horas. Se você apagar, eu chamo a ambulância. E me levou para a enfermeira costurar minha cabeça. E perguntaram como foi o acidente. Eu falei assim, o ventilador de teto caiu na minha cabeça. Todo mundo ficava rindo. Achava engraçado. Eu falei, gente, tem graça isso? O ventilador de teto caiu na minha cabeça. O pessoal ficava rindo. As enfermeiras. Achei estranha a reação das pessoas. Não sei se é de nervoso também, né? Elas costuraram a minha cabeça sem anestesia. Eu não senti nada. De tanta adrenalina, elas costuraram a minha cabeça sem anestesia, na agulha. E eu fui para a enfermaria. Só tinha uma mulher para parir. Estava em trabalho de parto. E eu. Eu fiquei deitada nessa enfermaria. Fiquei parada lá umas horas, com a minha cabeça enfaixada, tendo já sido costurada. E apareceu na minha frente uma praia linda na parede da enfermaria. Uma praia linda, toda branca, e as ondas do mar pareciam renda. Parecia renda de crochê.
tinha a areia e a onda do mar, tipo uma renda de crochê, e o mar azul claro. E eu vi umas pessoas vestidas de branco nessa praia. E aparecia um homem que não era aquele homem que apareceu quando eu tive os remédios que eu tomei com 13 anos. Era outro homem. Eu não sei quem era esse homem também. Não sei. Era um homem simples, uma roupa branca. Atrás dele tinha várias pessoas na praia de roupa branca, que estavam calmas ali, tranquilas na praia. Estavam me olhando. Tava tudo tão lindo, tinha uma luz tão linda, era uma luz tão linda. Eu tava dentro de uma enfermaria, num quarto pequeno, né? E tinha paredes na minha frente, mas não era. Eu tava vendo 4 dimensões, entendeu? Era uma coisa em 4D, uma coisa que tinha todas. Eu senti a brisa do mar, eu comecei a ver o mar se aproximando, o mar vinha se aproximando de mim, ficou bem perto de mim. E o homem falou assim: Érica, levanta, anda até aqui, vem aqui, quero te falar uma coisa. Eu pensei na hora, levantar para esse lugar lindo, maravilhoso, esse mar lindo, esse lugar tá lindo demais. Mas eu nunca tinha tido essa visão assim aberta de um lugar com pessoas, como se eu pudesse entrar nesse lugar e era tipo um outro lugar, fosse uma continuidade, como se tivesse uma porta daqui para lá, entendeu? E você atravessasse. E ali fosse outro mundo, assim, sabe? Outro mundo. E ele falou: vem cá, levanta e vem aqui andando, que eu quero, vem que eu quero te mostrar uma coisa. E puxou a mão, assim, para me puxar a mão. Na hora eu pensei assim: isso é brincadeira. Isso é palhaçada. Não. Tá lindo demais, tá bonito demais. Eu não posso me esquecer que eu tô aqui em Búzios, eu tô num posto aqui de saúde. Isso aqui tá com alguma coisa, tá me cheirando mal. Eu pensei: então me levanto. É para eu ir embora? Aí o cara falou assim: vem, a gente tá te esperando, vem, me dá a mão. Ele me levantou a mão assim: me dá a mão, segura minha mão, vem andando, vem me puxando, cara, me puxando. Eu falei assim: olha, não vou não, cara, não vou não. Não vou levantar daqui eu não saio, não vou andar até aí, de jeito algum, porque se eu for até aí, eu tenho certeza que eu não volto. Eu tenho certeza que eu não volto, porque esse lugar não é aqui, é outro lugar, e eu sei que é outro lugar. Como é que eu vou andar até aí? Aí eu comecei a sentir sono e eu tava meio acordada, eu não estava dormindo, entendeu? Eu tava com o olho aberto, foi uma coisa muito louca, assim, eu acho que eu estava com o olho aberto, eu lembro que eu não estava dormindo e a coisa foi muito nítida, tipo assim: vem pra cá, me puxando, sabe? Vem me tirando a mão. E eu não vou. Aí ele chegou pra mim e falou assim: você não vai vir, não? Eu falei: não. Ele falou assim: então você vai fazer o que aí? Eu falei assim: não sei, vou ficar aqui. Ele falou: fazendo o quê? O que você vai fazer aí? Eu falei: vou viver a minha vida. Você vai ajudar as pessoas? Ou você vai ficar aí de palhaçada e não vai ajudar as pessoas? Eu falei: não, mas eu ajudo as pessoas. Ele falou assim: não muito. Não muito. Você vai ajudar mais, você vai se doar mais, você vai ajudar muito mais as pessoas do que você faz. Você realmente quer ajudar as pessoas, você quer realmente fazer um canal daqui para aí, você quer realmente trabalhar e as pessoas, então você vai se doar mais pelas pessoas. Eu falei: poxa vida. Eu falei assim: poxa vida. Se você vai trabalhar mais, você vai se doar mais para as pessoas, você vai se doar mesmo para as pessoas, fica aí. Se você não vai, pode vir para cá. Pode vir, porque a gente não vai deixar você ficar aí. Chega, falou assim pra mim. Eu falei: gente, olha, eu lembro que eu fiquei paralisada, assim. Aí eu cheguei pra ele, eu fiquei discutindo com ele. Eu falei: então é só eu me doar mais, que eu tô curada? Não vai acontecer nada com a minha cabeça? Tá tudo ótimo? Ele falou assim: é só você prometer pra mim que você vai se doar mais, você pode sair, levantar do hospital e ir embora para sua casa, que acabou tudo da sua cabeça. Eu falei: meu Deus do céu, é fácil? Assim, ele falou assim: é fácil.
Eu percebi que isso foi um puxão de orelha, sabe? Foi tipo assim, um soco na minha cara, entendeu? Tipo assim, eu precisava levar esse soco, porque, de repente, não estava me doando internamente, entendeu? Você diz que vai ajudar, você vai ajudar, mas eu acho que eles veio, assim, ajudar mais internamente, na minha alma mesmo. Não só no fazer, né, mas internamente. Foi isso que foi a cobrança. E eu falei, então tá bom, então tô curada. Levantei da enfermaria e fui falar com o médico. Falei assim, eu quero sair daqui. Ele falou, mas agora você não vai sair. Você acabou de levar uma pancada, você tá com fundo de olho para entrar em coma, teu fundo de olho tá me mostrando que você tá indo embora, que tá entrando em coma. Você não vai sair daqui, você vai ficar aqui sob observação pelo menos um dia. Daqui você não sai, só se você for para um hospital daqui. Aí ele me proibiu de sair do lugar, eu fiquei presa ali, entendeu? Eu falei, não é possível que eu tô presa nesse lugarzinho aqui. Aí demorou, eu tive que ficar lá parada, desapareceu o mar, desapareceu a praia, desapareceu tudo. E demorou umas 2 horas e apareceram as pessoas que estavam na casa para saber como é que eu tava, 3 pessoas. E aí, enfim, ficaram assustadas do que eu passei, porque eu tive um acidente dentro da casa, né? Um ventilador de teto que estava na casa, né? O dono da casa ficou apavorado, porque afinal de contas o ventilador era dele, né? A casa era dele. Assim, ele achou que foi responsável ter caído na minha cabeça o ventilador. Eu prometi, depois de umas horas, com essas pessoas, que eu ia para o Rio de Janeiro e que eu ia procurar um neurologista, ia procurar e fazer exames no Rio de Janeiro. Com a cabeça enfaixada, eu me senti bem. Eu fui imediatamente para o Rio de Janeiro. Eu peguei minhas coisas, fui para a rodoviária, peguei um ônibus, fui para minha casa. No outro dia eu já estava indo indo para neurologista e para fazer eletrocefalograma, fazer os exames de a ressonância magnética e fui no e o que o neurologista que eu foi e a ressonância magnética que eu fiz, os exames que eu fiz, falou que não teve. Meu medo era ter uma bolha, coágulo, porque foi muito sangue, ficou muito tempo aberta. Então, meu medo foi ter um coágulo, terem fechado e o coágulo depois virar um AVC, né, uma outra coisa. Eu fiquei com essa paranoia, assim, eu fiquei fazendo exame. Eu lembro que eu fiz até um exame detalhado de cabeça, de cérebro, para ver coágulo, assim, um exame mais... Fui num outro neurologista meses depois, para fazer um exame detalhado, para ver se tinha algum coágulo. Um exame mais, assim, plano de saúde particular, né? Eu pude fazer por causa do acidente. E eu lembro que todos os médicos que eu fui, eu acho que eu fui em 2 ou 3 neurologistas, porque também, assim, eu fiquei paranoica. Porque eu fiquei, assim, com medo do que aconteceu, entendeu? Assim, de ter uma sequela, de ter um derrame, eu não sei, eu fiquei com isso na minha cabeça, entendeu? E todos eles falaram pra mim que foi um milagre. Porque não foi no meio da cabeça, foi do lado, assim, foi um pouco do lado, foi desse lado aqui. Mas abriu, entendeu? E foi muito forte o impacto. Foi uma batida que eu lembro, fez barulho, pá, sabe? E isso eles falaram que já é o suficiente para deixar sequela, para acontecer alguma coisa assim. Essa batida forte. Foi uma batida, um impacto violento, assim, pá, sabe? Foi barulho, perda de sangue, o tempo que ficou aberto, tipo assim. Estranhamente, não aconteceu nada. De novo, não aconteceu nada. E assim, e a primeira vez eu tive esse embate com esse homem, né, que apareceu. E eu me vi na cama. Eu me vi correndo pela casa e querendo ir embora. A segunda vez, eu não queria que acontecesse. E aconteceu, né? Isso, foi um acidente, né? A pessoa me avisou e eu queria fugir da situação. Eu falei, não vai acontecer isso, pelo mapa astral, né? E aconteceu, quer dizer, eu me escondi e o ventilador veio pra cima de mim. Quer dizer, se eu estivesse na rua, eu pensei, se estivesse na rua, eu ia ser atropelada. Se eu estivesse na rua, ia cair um vaso na minha cabeça. Então, tipo assim, parecia que a coisa ia acontecer, sabe? Eu me escondi, não adiantou nada. Eu fiquei com aquela sensação de impotência. Mas o estranho foi aquela praia linda. Olha, deixa eu falar, eu sou clarividente, tá? Nunca vi aquela praia tão linda naquele dia. Como se eu pudesse entrar, entendeu? E tão branca, e uma coisa assim, tudo branco, entendeu? E um homem de roupa branca, um homem moreno de roupa branca.
um ambiente, assim, outras pessoas, tinham mais ou menos umas 80 pessoas na praia, tinham mais gente, assim, umas 100 pessoas, era um grupo de pessoas. E todas elas estavam me olhando, eu não conhecia essas pessoas. Elas estavam todo mundo com roupa branca e estavam me olhando assim, tipo, Érica, vem cá, vem aqui com a gente. Tipo assim, uma coisa assim, ternura, sabe? Como é que hoje você entende o Francis? O que era o Francis? Ele era... Qual a função dele? Para mim, hoje, eu entendo que é um espírito que eu conheço de muito tempo atrás, porque eu cheguei a fazer regressões, vidas passadas, depois com outras pessoas. E, bom, ele me ajudou a aceitar a minha clarividência. E ele falou que toda vez que eu fosse ter uma experiência de clarividência conscientemente, ele estaria sempre ao meu lado. E que eu nunca estaria sozinha. O meu medo era lidar com coisas que eu não conhecia, com espíritos que eu via que eu não conhecia, falando comigo, situações que eu não conhecia, ou sentir coisas de pessoas, e muitas coisas vinham para mim, e aquilo era muita informação. E eu não achava aquilo assustador, entendeu? Porque eu era criança, tinha 10, 11, 9 anos. E quando ele aparece no meio desse contexto familiar, ele fala, eu estou aqui. Tipo, você não tá sozinha nesse desespero todo. Peraí, eu tô com você. Se você ficar tranquila comigo, ficar calma, você vai passar por essa turbulência. A sua mãe vai continuar fazendo o que ela quer fazer. Ela faz o que ela quer, a vida é dela. Mas a sua vida segue. Você vai ser a sua vida, separada da vida dela. O que ela faz com a vida dela não é você. Ele tinha uma função de proteger você, então? Tinha uma função de vir para conversar comigo, só que a primeira vez que eu tive a experiência de clarividência, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, em meu quarto, dormindo. Eu começava a ver espíritos andando pelo corredor. E eu tinha pânico disso, eu dormia com a luz acesa, entendeu? E eu comecei a ter crise respiratória, mas eu acho que foi de nervoso, assim, acho que foi ansiedade. Comecei a respirar mal, entendeu? Aí eu respirava mal e dormia de luz acesa, e não queria dormir, ficava dormindo sentada. Então, assim, eu acho que ele queria vir falar comigo, e ele queria me preparar para conversar com ele, para ele me ajudar. Mas, assim, nessa situação de mediunidade, de paranormalidade. Só que ele não é aqui da matéria, ele é de outro mundo, entendeu? E eu não queria aceitar isso, assim, porque na minha cabeça isso era loucura, entendeu? Antes de ter essa crise de epilepsia, que eu também contei isso, né? Que eu tive essa crise de ausência, realmente, eu vaguei pelas ruas 2h30 do Rio de Janeiro. Com 21 anos, 20 para 21 anos. Eu tava vagando, eu não sabia quem eu era, eu não sabia meu nome, entendeu? E o médico falou que eu ia ter isso sempre, porque saiu no eletro. Tinha saído no eletro já. E eu lembro que eu fui várias vezes no médico e comecei a tomar o remédio para parar de ter a crise. E o médico falou que eu nunca ia me livrar desse remédio e nunca ia me livrar dessa crise, que a partir do momento que ela começa, ela não para. E ele de novo falar comigo, não. Ela para se você aceitar que você tem essa comunicação com esse lado aqui, que não é daqui da Terra. Se você aceitar isso, essa epilepsia desaparece. Foi ele que me falou isso, não foi o médico. Depois dessa experiência, até quando eu tive essa crise de epilepsia, eu achava ele uma coisa estranha, esquisita, e tipo, eu não vou falar isso muito com ninguém, mas eu já tinha ido na Umbanda, no kardecismo, no católico, na igreja católica, padre, né, já procurei Rosa Cruz, vários lugares, assim, e ele não estava dentro de uma linha específica. A Umbanda falava, ele não está aqui numa linha específica para eu te dizer quem ele é. Eu não vou te dizer quem ele é. Aqui na Umbanda ele não é ninguém. Né? Mas assim, eu sei que ele está aí do teu lado, que ele existe, que ele está te protegendo. Eu entendi assim, que eu nasci como clarividente e que ele veio para me orientar. A segunda EQM não foi bem uma EQM, foi uma experiência mística, mas naquele momento você não sabe dizer se você estava correndo algum risco de vida ou de morte. Eu sei que o médico falou que o meu fundo de olho estava entrando em coma, pediu para assinar um papel em branco nessa posto de saúde para chamar a ambulância.
que ia ficar sob observação. E se eu dormisse, se eu apagasse, ele ia chamar a ambulância. E que ele queria me observar. E aquelas imagens que você viu eram como se tivessem ligado uma televisão ali naquele quarto que você estava. Não foi uma televisão, é que tá. Televisão é uma outra coisa. É que nem o vídeo que eu tô falando com você, eu tô vendo. Não foi uma televisão. Foi tipo assim, é como se abrisse quebrasse minha parede e abrisse um outro lugar. Não foi televisão. Você falou em quarta dimensão até. Sim, porque eu sentia vento, eu sentia como se o mar batesse, eu sentia aquelas como uma realidade, eu não só via, eu sentia a atmosfera, o ambiente, o mar, o cheiro do mar, o vento. Você já era clarividente. Essas duas EQMs que você teve, de alguma forma, trouxeram alguma modificação? Depois que eu tive essa experiência de querer ir embora, fugir daqui e voltar na força, e esse homem me trazendo assim no cabresto, me botando. Porque ele foi extremamente general, parecia um coronel. Você fala um coronel, entendeu? Não teve negócio de passar a mão na cabeça, abracinho, te amo, nada disso. Não teve nada disso. Foi tipo assim, ó, minha filha, volta. Não quero saber do seu problema, não quero saber o que está passando. Eu estou aqui com você. Você vai acordar, vai me ver todo dia de manhã. Você quer força? Você vai ter força. Agora você acorda e vai viver a tua vida. Ah, mas a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Não interessa a sua mãe. Não interessa você. Volta. Tem uma coisa que eu ainda não entendi. Na segunda experiência, que apareceu aquela pessoa que começou a convidar você para ir até ele, você ficou desconfiada. Mas depois ele falou para você que se você de fato fosse se dedicar ao próximo, você poderia ficar. Então, quando você desconfia, parece que é uma coisa que não é legal. Mas o que ele falou era uma coisa legal. Como é que você junta essas duas coisas? Não era legal, não. Eu sabia que o lugar era maravilhoso, que se eu fosse para lá ia ficar ótimo, isso com certeza. O lugar era magnífico, era demais, entendeu? Parecia um conto de fada, entendeu? Assim, de tão lindo, de tão maravilhoso, as pessoas, ele, a praia, o mar. Era um mundo assim calmo, muito tranquilo, tinha muita receptividade, muita amorosidade, pessoas que eu não conhecia me amavam. Tinha 80 pessoas me olhando, entendeu? Com amor, com ternura. Não eram da minha família, eu não conhecia aquelas pessoas, mas elas me amavam, entendeu? E estavam me recebendo. E eu assim, para mim seria assim, eu ir para aquele lugar, eu tinha certeza que eu não ia voltar mais para cá. E ele falou assim, é só você levantar e dar uma andadinha. Dá 3 passos que você chega aqui. 3 passos, vem aqui, vem, levanta. 3 passos, eu tava na cama deitada. Eu tive medo, assim, de morrer, não pela morte de estar lá, não por isso. Porque eu achei que não era para sair daqui ainda. Eu falei, não quero, agora eu não quero sair daqui. E ele deu essa opção para você? Ele me deu essa opção. Mas assim, se eu levantasse, desse 3 passos, como ele falou, são só 3 passos, vem aqui, me levantou, deu a mão. Eu sabia que ia ser recebido, eu sabia que ele ia ser outra pessoa que ia estar do meu lado, não era aquele, era outro homem. E tinha outras pessoas, e tinha um lugar magnífico. Mas aí eu pensei, não, eu quero ficar aqui, deixa eu ficar aqui. E ele me deu essa opção, então você se doa mais para quem está com você. Tipo assim, é como se eu estivesse com minha paranormalidade, trabalhando, ok? Mas não me doando muito, entende? Porque eu acho que eu tinha esse canal, sempre tive essa capacidade de estudar, mas não me doava muito. Ele falou assim, então quando a pessoa estiver na sua frente, se doa completamente, faz tudo o que você puder, faz mais, se coloca, faz o que você puder pelas pessoas, faz mais. Trabalha mais esse canal seu aqui desse lado com onde você tá. Faz esse canal mais forte. Se você se doar mais, você vai ficar aí. Fica aí. Se você não se doar, você não vai ficar aí. Você vai voltar para cá. Vai puxar você para cá. Aí foi assim, engraçado, foi de novo. Parecia aulinha. Eu acho que a primeira vez foi uma aulinha, a segunda vez foi uma aulinha. Só que quem me deu a aulinha não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi um professor, não foi uma religião.
foi o ventilador de teto que abriu minha cabeça e eu fiquei sangrando. O médico falou que eu estava com fundo de olho. Foi nessa circunstância. Eu não sei se eu ia entrar em coma, mas o médico falou que o meu fundo de olho estava avisando que eu ia entrar em coma. Fez isso no papel. E a primeira vez, pelo número de remédios que eu tomei e pela minha amiga que fez lavagem estomacal, eu sabia que eu estava na zona de risco. Eu estava numa zona de passagem. Quando você olhou para ele, esse segundo homem da praia, a sensação era boa? Era de que era uma pessoa que estava ali para me receber, que estava disposta a me dar uma orientação, que ia me dar um suporte e que ia me levar para algum lugar. Tipo assim, ele ia me levar para algum lugar, entendeu? Ele não era uma pessoa que ia ficar com ele, não era um grande amor da minha vida, não, mas era um homem que ia me... vem aqui, que eu vou te levar para onde você tem que ir. Que, tipo assim, era tipo um acompanhante. Nesse momento, o Francis não apareceu. Não apareceu. E ele voltou a aparecer depois disso? Voltou a aparecer depois disso. Nesse momento ele desapareceu. Nesse momento ele sumiu no mapa. Depois outro dia ele voltou a aparecer e ele continua me ajudando continua aparecendo todos os dias quando eu acordo. Todos os dias eu vejo ele. Mas assim, ele sempre assim fala, Érica, eu tô aqui na Terra com você. Quando você for pro outro lado, eu não estou mais. Eu só tô aqui, ó. Aqui. Meu mundo é isso aqui. Do outro lado não sou eu. Você vai com... É outro mundo, assim. Mas ele sempre falou pra mim, tem acima de mim, ele falou pra mim, acima de mim tem muita coisa. Eu sou só aqui, ó, sou com você, mas acima de mim tem muita coisa, eu não sou nada. Falou pra mim, eu sou nada, Érica. Ele sempre fala isso pra mim, eu não sou nada, eu só tô aqui te cobrando, eu tô aqui só do teu lado pra te lembrar. E engraçado, eu tinha esquecido que eu tinha tentado suicídio, na minha cabeça eu tenho 49, assim... 45 anos, 5 anos atrás, 4 anos atrás, pra mim, assim, não... Ele falou pra mim, uma vez ele apareceu e falou assim, foi uns anos, 3 anos atrás, você tentou suicídio, Érico? Eu falei, nossa, é mesmo. Ele falou assim, isso foi ruim pra você, isso foi péssimo pra você. Eu não esqueço, ele falou assim, eu não esqueço isso, isso tá marcado. Agora, por isso que isso que aconteceu, que eu não esqueço, pra mim foi marcado. Você tem suas obrigações. Você sabe, você tem obrigações. Eu acho que assim, a minha obrigação perante aceitar a minha realidade, aceitar a realidade ruim à minha volta, escolhas de outras pessoas que não são minhas escolhas, né? Aceitar a pobreza de espírito dos outros, a mediocridade dos outros. A minha mediocridade, talvez, de não dar a mão para tudo de todo mundo, né? Às vezes eu também sou crítica. Eu fui muito crítica a tudo isso que eu vi negativo da minha família. E, ao mesmo tempo, ele sempre fala para mim, mas você tinha que passar por isso, você tem que aceitar isso. É o que você tinha que passar. Tipo assim, você não tem que ficar julgando o outro e apavorada e oprimida. Você tem que seguir o seu caminho, entendeu? Se fortalecer. E fazer o que está ao seu alcance com quem está à sua volta. Assim, ele sempre me trouxe a realidade engraçada, assim. A pessoa pensa que o outro vai ver o outro lado e vai ficar lunático, né? No mundo da lua, né? Pro mundo da lua. Não. Cada vez que eu tenho contato com o outro lado, eu desço mais pra terra. Meu pé tá cada vez mais no chão, porque eu acho assim... Apesar de ter um mundo espiritual hoje, com 49 anos, depois da experiência segunda EQM que eu tive, eu acredito que seja porque eu perdi muito sangue, a minha cabeça abriu, entendeu? Eu costurei. Eu acredito que eu não entrei em coma. Tudo bem, eu não entrei em coma. Eu entrei num quase coma. Mas eu tive essa discussão, essa negociação. Eu acredito, falo pra você de verdade, que eu tive uma negociação 2 vezes. E que eu tive 2 oportunidades de não ir embora. E nem de entrar em coma. Entendeu? Eu nem entrei em coma. Eu negociei para não entrar em coma. Eu acredito que eu tive a possibilidade de negociar. Com 2 espíritos diferentes. E você sente hoje que você consegue se doar mais aos outros? Eu percebo que talvez eu fosse uma pessoa meio fria. Meio seca. Apesar de ser clarividente, apesar de ser paranormal, mas eu tinha uma coisa meio assim distante ainda, entendeu? Que eu não estava ainda...
não estava totalmente presente. É isso, eu achava que eu não estava totalmente presente. E eu acho que essas duas cobranças que eu tive na primeira e na segunda foi para estar mais presente aqui na Terra, assim, mais plena, mais presente. E não fugir. Qual o recado que você daria para todos nós? O engraçado é, eu acho que uma coisa que eu vi também nos outros vídeos, que eu, por acaso, sou espectadora sua, antes de vir aqui dar o meu depoimento, o que me deu vontade de dar meu depoimento, que é bizarro, né? Eu sei que todo mundo tem, o meu depoimento eu acho bizarro, minha experiência eu acho bizarra, mas que eu vi nos outros vídeos, assim, é que o outro lado tá te recebendo sempre assim, sabe? De braços abertos, te ouvindo, né? Te dando apoio, que você tem um suporte do outro lado. Não tem uma coisa de te julgar, de te dar porra. Eu não vi isso, eu vi total, assim, abertura para me amar, me aceitar. Essa dimensão, ela é limitada, né? Que tem muitos mundos acima desse, muitos, infinitos. E que não existe morte. Existe só uma grande porta que tem pessoas do outro lado que sabem que você vai fazer aquela passagem, que você tem a possibilidade de fazer aquela passagem. Assim, eu não acredito também hoje em dia que você vai morrer num dia certo, na hora certa. Não creio nisso. Eu creio que tem vários momentos que você pode morrer. De acidente ou situações que você pode passar, que você pode ficar perto da morte ou morrer. Mas que pode, em muitos casos, você pode negociar e você pode ter negociação para voltar. Talvez não em todos os casos, mas com muitas pessoas você pode negociar. Comigo eu senti assim, assim, eu tive possibilidade de negociar 2 vezes. E hoje, quando eu vejo os seus vídeos e lembro do que aconteceu comigo, eu tenho que agradecer que eu pude negociar 2 vezes, que eu pude ter essa experiência e que me fez, assim, acreditar que tem muita coisa acima de mim, além de mim, assim, que meu ego, meu eu é pequenininho, entendeu? Se eu tô sofrendo aqui com a minha família, com as minhas coisinhas, meus probleminhas, eu tô com problemas aqui, tem muita coisa além daquilo, entendeu? Muita coisa. Tem um coletivo, uma coisa maior, assim, sabe? Essa sensação de que acho que deu uma panorâmica, essas 2 experiências que eu tive, abriu uma panorâmica, assim, na minha cabeça. Tipo, não é só você no seu mundinho fechadinho. Tem mais coisa aí, entendeu? E eu acho que na minha burrice eu precisava disso. Dentro da minha burrice eu precisava passar por isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?